Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Agora, hoje eu quero falar com você sobre sua mente. Você não pode ter uma vida obediente sem antes ter uma vida de pensamento obediente. Então, eu vou te dizer isso de novo. Você não vai ter uma vida obediente sem antes ter uma vida de pensamento obediente. Sabe, eu fui cristã por muitos anos, eu amava a Deus, eu não conseguia descobrir por que eu continuava tendo tantos problemas e eu não entendia realmente as coisas sobre a mente. Eu pensava que eu não podia evitar o que eu pensava. Eu não posso evitar o que eu penso. Eu não tinha ideia de que eu podia expulsar pensamentos errados, ou que eu poderia fechar minha mente para esses pensamentos, de que eu não tinha que apenas receber tudo que caía na minha cabeça e tomar aquilo como meu, e então remoer mais e mais em minha mente. O que nós deixamos remoer em nosso coração e mente, isso sai da nossa boca. E se você aprender a ouvir a si mesmo, você vai aprender tanto sobre si mesmo, coisas que você até pode não querer saber. Bem, e quanto à preocupação, por que nos preocupamos? Bem, nos preocupamos porque pensamos que podemos descobrir o que fazer para corrigir os nossos problemas. E eu não estou dizendo que você nunca tem uma boa ideia, mas raramente tem. Pelo menos esta é a minha experiência, sabe? Agora eu posso orar e Deus vai me dar uma boa ideia, mas você começa a partir daqui, então vem daqui até aqui e nunca vai vir de lá para cá. Vamos lá? Você é espírito, a parte mais profunda do ser, e você tem uma alma, e você vive em um corpo. Sabe, eu estou lidando com alguém agora que está tentando entender Deus. Quem é Deus? Todos esses assuntos sobre religiões, essas coisas assim, e sobre a ciência, e sabe, filosofia, e eu realmente não sei como responder a ele. Eu reconheço que eu não sou inteligente o bastante para responder a esta pessoa. Estou feliz por não ser. Às vezes você pode ficar tão inteligente que não consegue acreditar em nada. Amém? Quero dizer, eu nem vejo todos esses programas bobos na TV que, sabe, tentam dizer-me quem é Deus. Eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez na minha própria vida. Mas então aqui está a revelação que Deus me deu, que eu quero compartilhar com essa pessoa. Você não consegue encontrar Deus com a sua cabeça. Você tem que encontrar com o seu coração. Você não consegue encontrar Deus com a sua cabeça. E quando você tenta fazer isso, isso nunca vai funcionar. E não podemos encontrar as respostas para os nossos problemas da vida apenas com o nosso cérebro. Agora, nós temos uma mente da carne, uma mente do espírito. Eu vou falar com você mais tarde sobre como aprender a usar a mente do espírito. Mas isso é realmente deixar Deus falar com você interiormente aqui dentro. Seja por paz, ou por sabedoria, ou através da palavra de Deus, ou algum tipo de confirmação, ou a voz mansa e suave. Mas Deus quer se envolver em guiar nossas vidas e a mostrar-nos o que fazer. E às vezes você ora sobre o que fazer, sobre algo, você sente que não recebe nenhuma resposta. E então vai ser como... sabe, Deus falando para nós nem sempre é tão grande. Deus disse... Sabe, muitas vezes você vai ter respostas e elas são como sua própria voz e sua própria cabeça, porque Deus vai fazer com que nossos pensamentos se tornem agradáveis à sua vontade, diz a Bíblia. Sabia disso? Então você pode estar pensando tudo errado e você ora. E quando você menos esperar, talvez naquele dia, talvez no dia seguinte, você tem. Isso é como... Então nós dizemos, eu tive uma grande ideia. Bem, não tanto. Cara, eu tive uma grande ideia. Não, Deus fez com que seus pensamentos se tornassem agradáveis à sua vontade, e o pensamento que surgiu parece certo porque veio de Deus. Quando nós chegamos a este reino mental e tentamos descobrir todas as coisas, então da dor de cabeça
Faz a gente franzir o senho, você fica tão confuso, nada parece funcionar. Agora, eu realmente acho que todos nós, às vezes, ficamos preocupados com coisas diferentes. Mas é como sentar numa cadeira de balanço o dia todo, mantém você ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. A preocupação, agora me escute, a preocupação não faz absolutamente nenhum bem para você. Ela não resolve seus problemas, ela pode, pelo contrário, aumentar os seus problemas. Eu posso te dar um conselho aqui hoje? Substitua suas preocupações por orações. Então vamos fazer uma pequena oração. Pai, eu oro para que cada vez que começarmos a nos preocupar, você mostre para nós. Apenas sussurre, você está perdendo seu tempo? E depois nos ajude a transformar essa preocupação em uma oração, para que você possa realmente fazer alguma coisa sobre nossa situação. Agora, Filipenses 4, versos 6 e 7. E não andem ansiosos ou angustiados sobre coisa alguma, mas em todas as circunstâncias, em todas as coisas, com orações e súplicas e seus pedidos, com ação de graças, continue a apresentar suas necessidades a Deus. Deus, Ele não é tipo assim, lá vem você novamente querendo mais uma coisa. Você não pode, oração nunca é demais, nenhum pedido seu é demais para Deus. E quando você faz isso, a paz de Deus será sua. A Bíblia diz, agora, a palavra preocupação, no dicionário Webster de 1828, significa incomodar, perturbar, romper, aborrecer, perseguir brutalmente ou causar fadiga. Veja de novo o que significa preocupação. Incomodar, perturbar, romper, aborrecer, perseguir brutalmente ou causar fadiga. Então repare que nada do que a preocupação faz é bom. Nada é bom. Uma mulher pode se preocupar com seus filhos, suas finanças, com a fidelidade do marido, com o que as pessoas pensam. Tudo isso poderia contribuir para o problema, mas definitivamente não resolve o problema. O que a Bíblia diz lança todos os seus cuidados sobre ele. Todos os cuidados, todas as preocupações, de uma vez por todas, sobre ele. Tenho certeza que ninguém aqui está preocupado, você nem precisa disso. Agora, uma mente saudável não é confusa. Se eu começasse hoje aqui dizendo quantos de vocês estão confusos agora em sua vida, você ficaria surpreso com quantas mãos se levantariam para mim aqui. Provavelmente seria a maioria aqui. E uma das coisas eu acho que a principal razão pela qual as pessoas ficam confusas é porque elas tentam descobrir muito sobre as coisas. Qual é o nosso fascínio pela necessidade de saber todas as coisas? Meu filho mais velho disse, eu finalmente aprendi, e ele tem 50 anos agora, que estar certo é altamente superestimado. Sabe, é um preço terrível que pagamos às vezes apenas para tentar provar que estamos certos em alguma situação. E nós não podemos esperar para dizer às pessoas o que sabemos. Quero dizer, às vezes não podemos nem ouvir o que as outras pessoas estão dizendo, porque depois de dizer uma frase já estamos pensando sobre o que sabemos. Eu estou certa? E nós queremos lhes dizer o que sabemos. Fique confortável em não saber. Fique confortável dizendo, eu não sei, eu não vou tentar descobrir isso. Eu estou orando sobre isso, Deus vai mostrar-me no momento certo. Agora, eu não estou dizendo para não pensar na situação, mas eu estou falando de quando você pensa sobre isso ao ponto em que começa a ficar confuso, que tal desistir de descobrir? Vamos, quantos de vocês passam muito tempo apenas tentando entender as coisas? Vamos, não me deixe nervosa, eu quero as mãos levantadas. Ok. Agora, meu marido nunca tenta descobrir coisa alguma, ele apenas, David tem essa tranquilidade tão maravilhosa. Eu não sei por que todos não temos essa personalidade, mas só sei que não tem. Eu não estava na fila. E então, você também não estava certo. Quantos de vocês são mais como... você é casado com alguém que não se preocupa com nada? Por acaso ele não te deixa maluca? Oh, meu Deus! É uma coisa boa uma pessoa no relacionamento saber como se
comportar bem. Deus não é o autor de confusão e desordem. 1 Coríntios 14, 33. Deus não é o autor das desordens nem das confusões. Assim, no momento em que você se sentir confuso, somente seja honesto e diga: ok, bem, eu estou tentando descobrir algo que só Deus sabe a resposta para isso. Ele não está me dizendo ainda, então isso significa que Ele quer que eu confie nele. Todos nós temos coisas acontecendo em nossas vidas que não sabemos a resposta. Cara, eu tinha algo para hoje, sabe? Isso não vai acontecer por 3 meses. Eu estou tentando me preparar para te ensinar esta noite, não fazer isso. Eu estou sabe? Eu tenho que aplicar esses mesmos princípios, sabe? Só porque ensinamos não significa que estamos imunes a um ataque. Todos nós somos tão atacados. Mas estou tentando ajudá-la a ter alguma paz em sua vida, porque uma mente normal e saudável é uma mente que está em paz. E se quisermos ouvir de Deus, teremos que manter nossa mente em um estado de paz. Eu quero paz de espírito. Bem, preste atenção aos seus pensamentos. Você não pode ter paz tendo pensamentos errados o tempo todo. Se você está confuso, na maioria das vezes, é porque você está tentando descobrir algo e Deus não deu a resposta para você ainda, e nós estamos tentando ter hoje a resposta de amanhã. E Deus quer que nós o quê? Confiamos nele um dia de cada vez. Amém? Bem, quando é que eu vou me casar? Quando você vai mudar? Quando Deus? Quando Deus quando? Por quê? Deus por quê? E o que ele realmente quer ouvir é: eu confio em você, Senhor. O meu tempo está em tuas mãos. 4 coisas que causam confusão: a falta de confiança para tomar decisões, ouvir muitas pessoas. Oh, meu Deus, não perca tempo perguntando a todos os amigos o que acham que você deve fazer. A maioria deles nem sabe o que estão fazendo. Bem, o que você acha que eu deveria fazer? Bem, do alto da minha cabeça eu diria: então, se você conseguir esta resposta, é melhor você sair correndo. Quero dizer, a última coisa que precisamos é algo do alto da cabeça de uma outra pessoa. Quer dizer, pelo menos se você for perguntar a alguém o que deve fazer, vá procurar alguém que tenha alguma sabedoria espiritual, que tenha o discernimento de saber que é necessário algum esforço, talvez orar antes de aparecer com uma resposta para você. O que você acha que eu deveria fazer? O que você acha que eu deveria fazer? Uma outra coisa que causa confusão é que nós não tomamos decisões por causa do medo de cometer algum erro, sabe? Então, o raciocínio excessivo causa confusão. 4 coisas: falta de confiança para tomar decisões. Sabe, veja, decidir não tomar uma decisão ainda é uma decisão. Ouvi muitas pessoas, o medo de cometer erros e excesso de raciocínio. Às vezes você só precisa desligar o cérebro por alguns minutos e ficar quieto e ver o que está em seu coração. Provérbios 3, 5 a 8, é tão bom. Apoie-se firmemente, confie no Senhor de todo o seu coração e mente. E não se apoie em sua própria percepção e entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. E eu amo a primeira frase no verso 7, não seja sábio aos seus próprios olhos. Então, sem querer ofender, mas eu vou apenas dizer a verdade. Não somos tão inteligentes para resolver nossos problemas. Precisamos da ajuda de Deus e muita ajuda. E então o verso 8 diz: será saúde para os seus nervos e tendões e medula e vigor para os seus ossos. Assim, a sua mente realmente pode afetar a sua saúde. Você pode adoecer de tanto se preocupar. São tantas enfermidades e doenças causadas pela ansiedade, e Jesus disse: eu vim para que você possa ter paz. A minha paz eu deixo a vocês, a minha paz dou a vocês.
Então pare de inquietar-se, de preocupar, de perturbar-se. João 14, 27. Bem, se ele disse pare de se perturbar, então eu acho que deve haver algo que eu possa fazer sobre isso, se eu realmente quiser. Ok, vamos, hoje é sexta-feira. Às vezes pensamos demais em uma coisa, nós pensamos sobre isso até ficarmos a ponto de enlouquecer. E eu amo o que diz em 1 Samuel 17:48, o que Davi fez quando enfrentou Golias. E sabe, Davi era tão pequeno. Golias, o gigante, tinha 3 metros. Davi saiu para encontrá-lo com uma atiradeira e algumas pedras. Golias tinha toda a armadura que era possível ter na época, mas Davi tinha a melhor armadura porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Em 1 Samuel 17:48, diz que quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, imagine um homem de 3 metros vindo na sua direção. Quando ele começou a vir na direção de Davi, Davi correu rapidamente para a linha de batalha para enfrentar o filisteu. Você diz, por que você gosta tanto disso? Eu acho que ele teria sido derrotado se ele tivesse ficado lá e pensado em como ele era tão grande. Oh, meu Deus, você é tão grande, cara. Quer dizer, realmente grande. Veja, às vezes você só precisa correr em direção a qualquer coisa que você precisa fazer e apenas fazê-la. E você vai descobrir que Deus estará com você e Deus vai fazer com que você tenha sucesso. Estou com tanto medo, estou com tanto medo, estou com tanto medo, estou com tanto medo. Bem, faça com medo. Não deixe o medo parar você. A coragem é uma ação diante do medo. Oh, aleluia! Talvez eu pare e cante por um minuto. O discernimento é tão maravilhoso. E raciocínio, excessivo raciocínio, não só nos deixa confusos, mas impede o discernimento. Você sabe, em 1 Coríntios capítulo 2, há algumas grandes escrituras, versos 14 a 16, que valem a pena ser estudados e observados mais e mais e mais. Porque eles falam sobre o homem espiritual. O homem verdadeiramente espiritual é um pouco diferente de todos os outros. Você não consegue entender bem alguém que é verdadeiramente espiritual porque ele provavelmente ouve mais do que ele fala. Ou ele pode estar falando com você e ouvindo de Deus ao mesmo tempo, mas o homem verdadeiramente espiritual treina a si mesmo para ter sempre um ouvido voltado para a voz do Mestre. Então, ele não vai ter mau comportamento por muito tempo, porque sabe imediatamente que isso não é o que deveria estar fazendo. Ele não vai dizer coisas por muito tempo, sabe? Se você está realmente sintonizado com o Espírito, você não consegue sentar-se durante o almoço e fofocar com amigos sobre uma outra pessoa. Você não consegue porque você vai saber, vai haver um sentimento desconfortável lá no fundo do seu ser, e então você vai saber que isso não é o que você deve fazer. Agora, quando eu falei ontem à noite sobre seguir a orientação do Espírito Santo, é a respeito dessas coisas que eu estou falando. Sabe, com certeza eu não tenho que falar com você, não mate seu vizinho, não roube um banco. Quer dizer, provavelmente essas coisas não são tentações, mas precisamos falar sobre não julgar, sobre não ser crítico, não fofocar, não deixar um monte de lixo sair da sua boca que vai prejudicar você no futuro e a todos ao redor. E é triste dizer, muitas dessas coisas se tornaram pecados aceitáveis. São coisas que as pessoas pensam que não fazem muita diferença na vida delas, mas fazem diferença e fazem uma grande diferença. E assim, eu não vou tirar tempo para ler esta escritura, mas a palavra diz que o homem espiritual tenta todas as coisas, ele examina, investiga, questiona e discerne todas as coisas. Eu acho que a pessoa que é verdadeiramente espiritual e está operando com a mente do Espírito, ela tira tempo para pensar antes de dar uma resposta. Um grande exemplo é encontrado em João 8, versos 1 a 11, quando uma mulher foi apanhada em adultério. E eles a levaram para Jesus e disseram, agora a lei diz que ela tem que ser apedrejada.
Mas o que você tem a dizer? Porque, veja, ele estava ensinando amor e perdão. Mas ele também tinha que manter a lei. E pensaram que o tinham posto em uma armadilha. Agora esta mulher foi apanhada em adultério. Então o que? Se você sabe tanto, isso é o que a lei está dizendo, o que você faria com ela? E a Bíblia está dizendo que ele se abaixou e escrevia no chão com o seu dedo. Você já pensou nisso? O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Sabe o que eu acho que ele estava fazendo? Esta é a minha opinião. Eu acho que ele estava esperando para ouvir o que Deus queria que ele dissesse. Vamos, quem está aplaudindo? Aquela pessoa ali? Muito obrigada, hein? Quantos problemas nós evitaríamos se realmente pensássemos antes de simplesmente responder alguém do alto da nossa cabeça? E eles o pressionaram por uma resposta, e então ele se levantou, e eu vou dizer o quê? Aquele entre vocês que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E diz que um por um. E assim, às vezes, quando alguém está sendo francamente ridículo com você e diz algo realmente estúpido para você, a Bíblia diz que quando nós respondemos a um tolo, nós nos tornamos como ele. Eu estou aprendendo sobre algumas situações em que você apenas pensa, isso nem sequer merece uma resposta adequada, sabe? Eu nem mesmo vou me incomodar em lhe dar uma resposta. E eu penso que às vezes, se nós nos mantivermos quietos, então Deus poderá lidar com as pessoas. Em vez de tentarmos convencer todas as pessoas do que nós pensamos que devem fazer. Uma mente saudável é positiva. Ela é sempre positiva. Uma mente saudável não apenas pensa sobre o que não tem, pensa sobre o que se tem também. Meu Deus, eu sou tão grata. Eu começo cada dia agradecendo a Deus por minha vida, por eu poder pregar, por ter uma ótima família, por poder andar e falar e ver e ouvir, por ter uma casa, por ter água limpa. Quando você sair daqui esta noite, vá para casa e tire 5 minutos e anote 7 coisas pelas quais você deve ser grato. Seja grato. E sabe de uma coisa? Eu vou me intrometer aqui por um minuto. Sabe, se você é mulher aqui e você tem um marido, ele faz tal e tal coisa que você não gosta, Deus não vai mudar enquanto você resmungar contra ele o tempo todo. Agora eu sei que vocês homens estão pensando, eu gosto dessa mulher. Sim, eu gosto dela. Bem, eu tenho umas coisas que eu poderia dizer para vocês também. Uma mulher me disse uma certa vez que ela simplesmente não suportava seu marido e que ela queria amá-lo, mas não conseguia amá-lo. Ela não gostava de nada naquele homem e Deus finalmente mostrou isso. É muito interessante que ela não conseguiria amar o marido porque passava o dia inteiro assistindo novelas na TV. E ela estava sempre assistindo a homens altos, morenos e tão lindos. Aqueles homens que chegavam em casa com rosas, eram tão românticos e faziam tudo tão certinho. E então o marido, ligeiramente acima do peso, vinha para casa à noite, depois de cavar valas, todo sujo de terra e suando e mal cheiroso. E ela pensava, eu não suporto você, sabe? Ela não dizia, mas era o que ela pensava. Então veja, com que você preenche a sua mente? O que ocupa a sua mente, querida, vai afetar o seu comportamento e como você age. Não olhe para um homem de outra mulher e diga, eu queria que ele fosse o meu marido. Ele não é. E você não vai pegá-lo. Quantos estão prontos para dedicar a sua mente ao Senhor?
Isso significa que o que quer que ele esteja mostrando, se você acha que é algo que não deveria estar pensando, então você tem que fechar a sua mente para isto. Vá para a palavra, substitua isso, pois onde a mente vai, o homem a segue. Se você pensar em algo suficiente, você vai acabar fazendo isso, e muitas vezes vamos acabar fazendo coisas que nós não queremos fazer.